Pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas gravações acerca do mágico direito civil, falando mais especificamente sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Em primeiro momento, nós já trouxemos as considerações iniciais, onde no tópico 1 falamos de 3 subitens. Falamos do histórico, falamos que ela é uma lei autônoma e independente e trouxemos por demais a sua estrutura. Adentramos no tópico de número 2, tópico esse relativo à vigência da norma. Lembrando-se sempre que dentro de vigência da norma, já ventilamos com vocês os sistemas de vigência, sistema único, simultâneo e sincrônico adotado pelo artigo 1º e também sistema progressivo, sucessivo. Falamos no tópico de 2.2, acerca da vacatio legis, período que medeia entre a publicação e o vigor da norma. Entramos no tópico de 2.3, falando sobre as cláusulas de vigência. Lembrando-se sempre que esse período, em regra, é um período de 45 dias, salvo 2 exceções em estados estrangeiros ou a cláusula de vigência propriamente dita, quando o legislador traz um prazo distinto, quando o legislador traz um prazo diferente. E lembrando-se sempre da contagem. Como que se dá essa contagem, desse interstício? E esse foi o 2.4, lembrando-se conta o dia do início, o dia do final e entra no dia em vigor no dia subsequente. Show de bola, sem grandes entraves, sem grandes discussões. Para terminar o nosso tópico de número 2, faltam três subitens, que nós iremos ventilar a partir de agora, que nós iremos então esmiuçar a partir desse momento, Então, de 2.5, quero começar falando com vocês acerca das chamadas leis corretivas, Lei corretiva, então vamos lá, lei corretiva, 2.5. Gente, primeiro detalhe, é possível que muitas vezes essas normas que estão sendo realizadas, que estão sendo criadas, ou até mesmo sendo adaptadas, elas tenham em seu cerne, em seu âmago e seu bojo, algumas imperfeições, Elas tenham algumas inconsistências. Essas imperfeições, elas podem ser corrigidas? Sim, na verdade, elas devem ser corrigidas. Show de bola! Só que, a partir do momento em que ocorrer essa correção, nós teremos uma análise diferente. Não entendi? Eu explico. Temos que falar da lei corretiva em 2 acepções. Lei corretiva pode ser, então, valorada em 2 propostas. Primeira situação da lei corretiva. Gente, dentro do período de vacatio legis, a lei ainda não começou a vigorar. Entendi, prof. Show de bola. Então, dentro daquele período entre a publicação e o vigor da norma, em regra, prazo de 45 dias, eu tô lá, sentado e observo uma imperfeição. Falo assim, nossa, o artigo 2º dessa norma tá uma loucura. O artigo 2º dessa norma, tá Luciano Huck. Loucura, loucura, loucura. Por isso que Luciano Huck é mágico, Show de bola. O que acontece? Eu posso repaginar, eu posso reformular esse dispositivo? Claro que sim. Então, é possível, dentro dessa hipótese, dentro dessa situação, eu repaginar aquele dispositivo. Isso se encontra esculpido, talhado no artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB. Então, o artigo 1º, parágrafo 3º da LINDB vai trazer justamente essa possibilidade. Qual possibilidade, prof? Justamente a possibilidade de dar uma nova roupagem àquele dispositivo. Só que tem um detalhe. Qual que é o detalhe? E essa é a pergunta que muitas vezes pode surgir no perfazer da sua prova. Gente, se eu estou dentro da vacatio legis, vamos supor que já correu 20 dias, e eu modifico aquela norma, eu preciso saber, nós teremos que valorar mais 45 dias, ou eu posso dar a continuidade aos 25 dias restantes? Isso é bastante interessante. De acordo com a doutrina prevalecente, a partir do momento que aquele dispositivo dentro da vacatio legis ele for repaginado, a partir do momento em que aquele dispositivo dentro da vacatio legis ganhar uma nova roupagem, toda norma terá que observar um novo prazo de 45 dias contados dessa mudança. E por que tem que observar toda a norma um prazo de 45 dias? Por questão de segurança jurídica, Para não ficar, obviamente, uma situação de descompasso, de dissonância. Imagina se nós tivéssemos o artigo 1º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, que seja, entrando em vigor em determinada data e só o artigo 2º entrando em vigor em data subsequente, em data posterior. Não faria sentido.
sentido. Imagine então se de repente essa norma tiver várias inconsistências que são, na verdade, revaloradas, que são, em verdade, na verdade, né, repaginadas em prazos diferentes. Olha que loucura! Teremos que observar, então, o artigo 1º entra em tal prazo, o artigo 3º entra em tal prazo. Então, de acordo com a maioria da doutrina, é possível a modificação dentro do período da vacatio legis? Sim, é possível. Só que a partir do momento que eu modifico a norma, essa inconsistência, essa imperfeição na vacatio legis, surge, né, um prazo de 45 dias da última, né, correção. Então, da última correção. Show de bola, sem grandes dificuldades. Então, primeira situação, né, que a gente pode falar da, obviamente, né, da correção dessa norma dentro da vacatio legis é justamente essa hipótese. Segunda situação. Na segunda situação, gente, eu observo a inconsistência normativa depois que a norma já está vigorando. Depois que a norma ela já está a todo vapor, já está sendo aplicada. Nossa, ela passou então, na verdade, em albis, passou em branco, ninguém observou, né, essa inconsistência durante a vacatio. Ninguém observou a inconsistência durante a vacatio. Mas depois, né, que a norma começa a ser aplicada, se observa essa imperfeição. Fala assim, nossa, isso daqui não tem como aplicar. É possível uma nova lei, né, que corrija? É possível. Essa nova lei que corrige, depois que a norma já está vigorando, é a lei corretiva propriamente dita. É o que está no artigo 1º, parágrafo 4º da LINDB. Então, qual que é a diferença do artigo 1º, parágrafo 3º e artigo 1º, parágrafo 4º? É o seguinte, o parágrafo 3º são as correções que acontecem durante a vacatio legis. E o parágrafo 4º? O parágrafo 4º, que é a lei corretiva, né, é aquela que se perfaz depois que a norma já entrou em vigor, depois que a norma já está sendo aplicada. Show de bola, super tranquilo, né, super sossegado. Com base nisso, vamos ao infinito, né, e ao além, como diria Buzz Lightyear. Vamos então adiante. Vamos falar do nosso tópico de 2.6. Qual que é o tópico de 2.6? Gente, o tópico de 2.6, ele diz respeito ao fenômeno da repristinação. Repristinação? Isso. O que é repristinação? Gente, repristinação seria a ideia, né, que uma lei revogada, ela volta a ter o seu vigor com a revogação da lei revogadora. Que loucura, né? Não entendi isso. Então, gente, para ficar tranquilo, vamos fazer o seguinte. Eu quero que vocês observem, né, 3 normas. 3 normas, isso. Norma A, norma B e norma C, né? A norma A deixou de existir com a norma B. Então, obviamente, a lei A é a lei revogada. E a lei B é a lei revogadora, né? Então, lei A, norma revogada, lei B, norma revogadora. Acontece que em determinado momento subsequente surge uma lei C. E essa lei C, ela revoga a norma revogadora. A lei C, então, ela debela a norma B. Show de bola, prof, estou entendido. O que seria a repristinação? Seria, então, a volta, né, obviamente, da vigência, do vigor, da aplicabilidade da lei A com a revogação da lei B. É possível esse fenômeno da repristinação? Sim, ele é possível. Mas, por questão de segurança jurídica, né, é possível dizer que a repristinação ela só vai ocorrer, ela só vai se perfazer se, obviamente, né, houver uma expressa previsão nesse sentido. Então, a Lei C deve trazer essa informação. A Lei C deve ventilar justamente esse elemento. Deve falar assim, olha, com a revogação da Lei B, a Lei A volta a vigorar. Isso é repristinação, né? Esse é o fenômeno da repristinação. É possível repristinação tácita? Observação, então, gente. O STF ele não fala de repristinação tácita, mas ele pontua a hipótese de um efeito repristinatório tácito. Ou seja, situações em que nós teríamos, né, a mesma ideia da repristinação, mas não é uma repristinação propriamente dito, é um efeito. Então, é um efeito repristinatório tácito. São quantas hipóteses desse efeito repristinatório tácito? 2 situações. Então, é uma situação capiroto, é uma situação do tinhoso. Quais são essas situações? Primeira delas, se a Lei B for declarada inconstitucional pelo STF, a lei revogadora for chamada de inconstitucional dentro do controle de constitucionalidade. Por quê?
Gente, se essa norma ela for inconstitucional, ela não tem aplicabilidade. Então ela não pode gerar efeitos. O efeito dela era justamente a revogação da Lei A. Mas se ela foi julgada inconstitucional, o que acontece? É como se ela não tivesse aplicado o efeito da revogação. Por isso que nós temos um efeito repristinatório tácito. É como se ela, então, não tivesse existido. Como diria Padre Quevedo, não existe, né? Não existe. Então, a Lei A poderia voltar a ter aí o seu vigor. A Lei A poderia ter, então, voltar a ter a sua aplicabilidade, né? E número, segunda situação dessa hipótese de efeito repristinatório tácito. Se o STF também, dentro das suas deliberações, ele acaba suspendendo, aquela norma que era uma norma revogadora. Então o STF ele suspende a Lei B enquanto houver a suspensão dessa Lei B por cautelar, ou seja, enquanto ela não estiver gerando a sua aplicabilidade de revogação, a Lei A continua, então, obviamente, tendo a sua vigência. Essas são as duas hipóteses do chamado efeito repristinatório tácito. Com base nisso, terminamos o tópico de 2.5 e 2.6. No próximo bloco falaremos 2.7, que são justamente alguns princípios relacionados à vigência. Até lá, deixo para todos um forte abraço e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.